Diagnóstico de autismo em bebê. Peraí, Flávia. É isso mesmo? Falei certo? Falou certo. Pode existe vários sinais e é por isso que a gente trouxe aqui, tá, uma Flávia, tão gostosa sua pediatra blusa. maravilhosa. Por isso que eu tô chique desse jeito, porque Ela a gente tá, ela pois tá no é. Polo Norte, eu tô em Ubatuba. Mas sabe por que que eu tô chique desse jeito, Paulo? Porque a gente trouxe hoje a doutora Cláudia Lobo, pediatra, alergologista, que ela veio falar sobre o TEA em bebê, né? Olha, Por exemplo, a gente impressionante. vai falar sobre os sinais, sobre as características, como é o bebê com TEA, isso assim, vai ser assim, e ela escreveu um livro, Que Paulo. vamos falar hoje sobre, Coautora né? Ela é coautora do do Flávia, livro. fala no livro. microfone que as pessoas não vão te escutar. Não, elas estão escutando, não. Seja bem-vinda, doutora. A gente Ai, tá muito feliz. nossa, eu também. Muito obrigada com essa apresentação. Eu também estou muito feliz aqui com Você viu a vocês. roupa da É. Flávia Você viu? pra Porque Eu te vi, só receber? para te olha, receber fez hoje. jus à minha É. presença. Estou muito feliz. Muito obrigada por ter vindo. Ela é clínica em Campinas, veio aqui no Surtadamente, aqui hoje, aqui em São José dos Campos. Muito obrigada. Coautora do livro Autismo em Que Bebês. honra, hein, gente? Que honra. E doutora Cláudia Lobo. Assim, sempre foi considerado muito difícil fazer diagnóstico em autismo na infância, Sim. né? Uhum. O que a Sim. gente pode falar sobre o autismo em bebês? Sim, sempre se achava que o diagnóstico só poderia ser confirmado em- a partir dos 3 anos de idade. Tanto é que até hoje o diagnóstico é mais tardio, Sim. ainda é tardio, entre 5 e 6 anos de idade. Porém, com o estudo da neurociência, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento cerebral do pré-natal, nós vimos que o autismo, então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é na formação do cérebro do bebê. Então, o bebê ele já nasce com uma arquitetura alterada e uma função alterada do cérebro. Por isso que os sinais já podem aparecer com meses de vida, porque a criança não fica autista, ela já nasce com o transtorno. Vocês entenderam? E com Sim. esse conhecimento, E qual a importância de ter esse diagnóstico o mais precoce possível, assim, na fase de bebê? olha, boa pergunta, Flávia. É que nós sabemos hoje em dia que a arquitetura já nasce formada, porém, as conexões que chamamos de sinapses, né, entre as várias partes do cérebro, ela é extremamente, a velocidade é muito acentuada, principalmente aos 3 anos de idade. Então, tratar dessa criança, fazer terapias nessa fase onde o cérebro ainda está se organizando, né? É muito importante, porque a criança, ela aprende por experiências próprias, pelas experiências dentro de casa ou nas terapias. Então, através dessas experiências, né, feitas com grande frequência, intensidade em vários ambientes, nós conseguimos modelar esse caminho. É como se nós estivéssemos fazendo o cérebro com estradas novas. Então, nós conseguimos estabilizar sinapses mais funcionais, para que a criança tenha um desenvolvimento mais funcional. Essa janela de oportunidade a gente não pode perder, porque são produzidas milhões de sinapses por dia no bebezinho até 2, 3 anos de idade. Uau. Então, doutora Cláudia, porque uma das coisas que eu percebo que os pais, né, de pessoas que têm autismo, é essa dor, assim, de não ter percebido antes, nessa janela de oportunidades, né, que poderia ter feito alguma diferença ali, né? Claro, É, mas Flávia, não é culpa dos pais, tá? tá. Porque o conhecimento é tudo através do conhecimento. Esse conhecimento sobre o neurodesenvolvimento, sobre a formação do cérebro, a neurociência, é que nós fomos verificando melhor sobre esses sinais que nós poderíamos enxergar antes. Então, esse conhecimento agora que está sendo mais propagado, né, pelas mídias.
Então, o conhecimento aumentou muito de uns anos para cá. E outra, a neuroplasticidade, tudo bem, ela é muito acentuada nesses primeiros anos de vida, mas ela continua acontecendo em menor velocidade, mas ela continua acontecendo. Então, sempre, a qualquer idade, mesmo no adulto, nós vamos conseguir fazer algum tratamento para diminuir os prejuízos do transtorno. Sobre os sinais, doutora, no primeiro ano de vida, quais sinais seriam importantes esses pais estarem observando para. Olha, vamos lá. Uhum. Vamos lá nos bebezinhos, tá? Nós sabemos que os transtornos sensoriais, por exemplo, tá? Ele já pode acontecer nos primeiros meses de vida. Então, aquele bebê, por exemplo, extremamente irritado, que nada está bom, ele não se conforta no colinho da mamãe, não tem posição, o sono é muito agitado, bebê que não dorme, acorda várias vezes na noite. Diferente daquele bebê que acorda para mamar, a mamãe dá o mamar, ele logo dorme de volta, né? Ou então o bebê está irritado ou com uma cólica, se a mamãe dá um remedinho ou pega ele no colo, ele já para de chorar, é diferente. É um bebê extremamente irritado, que não dorme. Só uma curiosidade, isso só para o TEA ou para outros transtornos de neurodesenvolvimento, como o TDAH também? Também nós temos isso no TDAH, só que esses transtornos sensoriais é em menor grau no TDAH. Tá. Não é tão importante quanto vemos, No observamos no TEA, mas temos também no TDAH. Assim como transtornos gastrointestinais. Os trabalhos mostram que 85% das crianças com TEA, quando bebê, elas vão apresentar mais refluxo, mais cólica e também mais alergia, gente. Alergia alimentar, por exemplo, do leite não IgE mediada, ela é muito mais frequente nas crianças que vão desenvolver, que autistas, do que no neurotípico, né? Então, são sinais. E aquele bebezinho também, por exemplo, as alterações motoras, não faz parte ainda do critério, mas 85% das crianças, dos bebês, já apresentam também, a maioria deles, uma alteração motor, um atrasinho motor. Então, é aquele bebê mais hipotônico, que demora mais para firmar a cabecinha, para sentar, muitas vezes não engatinha, né? Demoram. Então, de bebê a gente já consegue verificar isso, não quer dizer que é TEA, né? Sim. Vários transtornos podem levar a isso. Mas tem uma idade, assim, uma fase que isso é mais observável? Uma idade Dos mínima? transtornos. Não Ele- tem idade mínima, Não, tá? tá. Por exemplo, bebezinho com 1 mês e meio, 2 meses, ele tem, os bebês, vários trabalhos mostram isso, eles têm preferência pela face humana e não por objetos e brinquedo. Então, aquele bebezinho que se interessa muito mais por objeto ou brinquedo do que pela face humana, a gente já acende uma luzinha. Assim como o contato visual. Bebê de 1 mês e meio, já nas primeiras semanas o bebê já olha para a mãe, quando amamenta, ele já tem aqueles gestos, né, faciais, se comunica através de uma vocalização. Imita os gestos da mamãe. Os bebês autistas, né, que vão desenvolver o autismo, eles são mais caladinhos, eles são mais silenciosos, eles não vocalizam muito, o contato é muito pobre, né? Eles desviam muito, eles têm mais preferência para olhar para a luz. E, então, esse contato visual e a criança preferir estar manipulando objetos do que a face humana, isso é uma coisa muito importante. E quando os meses vão passando, aquele balbucio que não vai chegando, aquela criança que gosta de brincar sozinha, ela não compartilha alegrias descobertas dela com os pais, que a gente chama compartilhar, né? Por exemplo, a atenção compartilhada, que é algo bastante observável, assim. O que seria Flávia, isso? atenção compartilhada é quando a criança, ela, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando ela gosta de um brinquedo, ela vai naquele brinquedo, ela quer compartilhar aquela alegria com o pai ou com a mãe que está mostrando aquele brinquedo. Ela olha aquele brinquedo, se o pai aponta, olha, neném, ela olha e olha para o pai de volta. Ela tem uma triangulação do olhar, ela está dividindo aquele prazer com o pai, né? Aham. É diferente se a criança, por exemplo, olha e nem tá aí para o pai, vai brincar sozinho no brinquedo, ou se o pai aponta, por exemplo, para alguma coisa, olha, neném.
Ele olha, mas ele olha de volta para o pai. Pai, eu vi, que legal, como se ele estivesse falando, Sim. né? Uhum. Eu vi, papai. Então, ele é aquela triangulação do olhar, é o compartilhar ele com o pai e o objeto. Ele não está sozinho manipulando aquele objeto, ele está compartilhando esse olhar, compartilhando o prazer daquele momento E a forma de brincar também é diferente, né? também. Por exemplo, é algo que, por exemplo, a criança, ao invés de brincar de carrinho como um veículo de transporte, assim, brinca com a rodinha, né? Exato, O que que exato. seria É o que a isso? gente chama de a brincadeira não é funcional, né? Ele não Uhum. brinca de forma adequada com aquele brinquedo. Então, em vez de ele pegar o carrinho e brincar, né? Como as Aham. crianças, ele fica observando a rodinha, porque os bebês, eles têm muita atração, os bebês autistas, por ventilador, por coisas que giram ou luzes. Nossa, eu tenho muito bebê que adora ventilador, adora ficar olhando o ventilador. Meu sobrinho, que também é autista, ele gostava de ver a máquina de lavar, né? Ah, Tudo que gira. Interessante. E eles gostam. Então, em vez de brincar com o brinquedo de forma funcional, vai mexer, fica deitado, mexendo na rodinha. As meninas, por exemplo, em vez de brincarem com panelinha, coloca a xicrinha de dar o cafezinho, elas arrumam as xicrinhas, tudo uma atrás da outra, E por que que os tem essa pires. questão de fazer, É uma Elitizado? É uma rigidez, essa é né? rigidez, por né? causa pela É uma rigidez? rigidez comportamental. Eles têm. Hum. É outra coisa que o bebezinho também. Eles não gostam de mudanças de rotina. Eles são muito rígidos. É aquele bebezinho que a mãe, doutor, ele só mama no meu colo se eu, nessa posição, se eu mudo a posição, ele não quer mamar. Ele só dorme se com o quarto assim assado, senão ele não dorme. Eles são muito rígidos. E eles, então, eles acabam arrumando, eles têm um ritual. Aí é o que a gente chama de os critérios B, né, do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Eles têm uma ritualização, eles têm uma maneira de arrumar, empilha ou Se- coloca tudo seguido, né, um do Aham. outro. Então, é uma peculiaridade também, tudo do desenvolvimento cerebral da E criança. doutora, é assim, todo bebê que demora para começar a falar, ele tem autismo? Seria essa a regra de ouro ou não? Não. É comum, tá? Uhum. O atraso na fala é comum. Inclusive, o diagnóstico, sempre a maioria, quando vem pelos pais, é por atraso de fala, Uhum. tá? Uhum. A maioria. Mas não quer dizer que seja autismo. Nós temos, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, ou transtorno do desenvolvimento da linguagem puro, onde a criança consegue, quer se comunicar, né? Ela se comunica através de gestos, mas ela não consegue falar, mas ela se comunica socialmente muito bem. Uhum. A criança que tem autismo, então, ela pode ter um atraso de fala, ou não. Às vezes, ela fala muito cedo. Os TEAs, por exemplo, de nível 1, com altas habilidades, geralmente eles falam até muito mais cedo. Eles falam que nem um professor, né? Que era o Com antigo uma Asperger, né? linguagem bem Uma linguagem coloquial, rebuscada, rebuscada. só que eles não conseguem entender muito o que as pessoas falam, eles não conseguem, a comunicação social deles é deficiente, Sim. não conseguem entender sinais sociais, os maiorzinhos não conseguem entender piadas, Sutilezas, as né? sutilezas, eles não conseguem ter uma troca, né, Sim. de conversa, muitas vezes eles falam algo nada a ver durante uma conversa, não Uhum. conseguem contar o seu dia a dia de forma consistente. Então, eles têm uma alteração na comunicação social. Aquela socializaçãozinha de bebezinho que às vezes uma mamãe encontra outra, tudo mais. E geralmente bebezinhos se comunicam com outro Sim, assim, com olhar, brincando. Eles não têm, exato. eles vão ter. Geralmente, você falou uma coisa certa. Geralmente, o bebê, quando vê outro bebê, mesmo Aham. com 6, 7 Começa a meses, gritar, né? começa a É, mexer A mãozinha, é igual a perna, mim, o bracinho. serzinho É, que... o bebê autista geralmente não chega, ele fica lá olhando para a mãozinha, ou então olha para outro canto, olha até para a criança, mas não dá Não é importância. interessante, como se Não é fosse... Uhum. interessante. É que nem a reciprocidade, né? Uma Sim. coisa assim, por exemplo, meus bebezinhos neurotípicos, 6, 7 meses, eu brinco com a barriguinha, faço cosquinha, eles começam a dar risada, Aham. gargalhada. Aí, de repente, eu paro, eles dão alguma
Sinal. forma, sinal que eles querem que continue. Sim. O bebezinho já autista, não. Você brinca, brinca. Mas até eles podem dar uma risadinha, mas não é para você, ou não ri, não tá nem aí, Sim. entendeu? Eles não têm essa reciprocidade, né? Por exemplo, se você vai brincar, né, com eles, mostrar um brinquedinho, eles ficam interessados naquele brinquedinho, mas eles não olham para você, olha que legal, como se eles Uhum. falassem, né? Que legal, olha e vê, ou traz para você brincar com ele. Não, ele olha o brinquedo e fica ali, não olha para você. Outra coisa, o chamado pelo nome, né? Que é no primeiro ano de vida. Sim. Os bebês com 5, 6 meses já reconhecem a voz dos pais. Sim. Então, se chama pelo nome, eles já olham, né? Uhum. 6, 7 meses. Atenção compartilhada, de 6 a 9 meses, é onde ela está mais desenvolvida também, que é o que fala mais a favor da comunicação social, Sim, né? sim. E aquele bebezinho que você chama, ele não olha, ou então a criancinha, né, de 7, 8, 9 meses, é quando ela está distraída, porque mesmo a criança distraída, ela tem que olhar. Até em 85% das vezes, ela tem que olhar para o pai ou para a mãe na segunda chamada. Entendi. E tem bebê que você chama, ou não olha ou vai olhar na quinta, sexta chamada. Demora mais para responder. É outro sinal, né? Então, eu atendo pacientes TEA adulto, né? Certo. E assim, essa questão da herdabilidade, por exemplo, eu tenho Sim. um casal TEA os dois, né? Então a gente pensa que a herdabilidade É ela grande. é grande. Exato. Existe alguma orientação no sentido para esse casal? Se tiver filhos, Essa existe. orientação de. Existe. Inclusive, eu escrevi um e-book que está no meu Instagram sobre isso, tá? Ah, legal. A gente já considera o filho desse casal como grupo de risco, como uma Tá. criança de risco. Sim. Então, nós já vamos trabalhar com essa criança durante o seu desenvolvimento, tentando estimular ao máximo esse bebê da parte sensorial. Parte sensorial está muito ligado o desenvolvimento sensorial com o desenvolvimento motor, né? Hoje a gente sabe que são conexões. O cérebro Uhum. trabalha com conexões, né? Sim. Então, uma habilidade depende da outra para Aham. acontecer. Então, se atrasa um, acaba atrasando outra habilidade. Então, transtorno sensorial, maior pico de formação de sinapses para o desenvolvimento sensorial é aos 6 meses de vida, gente. Mas Tá? em que momento? Por exemplo, essa criança, o olhar vai estar muito mais atento a ela por causa dos Com pais serem. certeza, com Só que certeza. com quanto tempo que poderia se estar começando a fazer alguma coisa, alguma Desde terapia? bebezinho. Por Olha, exemplo, estimular. Eu explico para os pais, eu mando comprar aquele massageador de face da mulher. Vamos massagear o pezinho, a mãozinha, vamos desenvolver essa parte sensorial. Na hora do banhinho, vamos pegar a buchinha de várias texturas, vamos dar banhinho, não precisa da bucha para dar banho no bebê, Aham. mas para desenvolver a parte sensorial, vamos fazer massagem, vamos colocar já com uma semana, 15 dias, já para o tummy time, né, de bruços, fazer massagem nas costinhas. Isso, então, desenvolver essa parte sensorial. O bebê já vai crescendo com 5, 6 meses. Vamos pôr na grama, vamos pôr o pezinho na grama, na areia, brincar com água. Vocês entenderam? Texturas na via oral, né? Com gazezinha, com outras texturas. Então, a gente vai tentando desenvolver a parte sensorial e a parte motora, colocar logo no tummy time várias vezes ao dia, O que é tummy estimular aquele time? bebê. O tummy time é quando a gente coloca o bebê de bruços, tá? Ah, Porque a gente sabe que o desenvolvimento motor do bebê, ele é crânio-caudal, né? Então, se a gente coloca de bruços o bebê, ele vai ter um trabalho importante para levantar, para firmar. Uhum. Ele começa firmando o pescoço. pescocinho, aí depois, então, ele tem que se defender, né? Senão ele Nariz. fica com o rostinho, não consegue respirar na superfície. Então, ele tenta levantar o rostinho, depois vem o bracinho, ele vai conseguindo ficar de bruços, depois ele vai fazendo, com 5 meses, ele já faz o que a gente chama de esfinge, já elevar o tórax. Aí depois vem a criança ficar de 4 para depois engatinhar. Então, quanto mais você deixa a criança de bruços, mais você tem
a facilidade de ele ir fortalecendo. Eu falo que é a ginástica do bebê, a academia do Mas bebê. seria importante esse bebê, desde que nascesse, assim, por ser, né, esse que a Sim. gente está falando, pai, mãe, com TEA, já está fazendo terapia ocupacional, por exemplo? Se nós notarmos, então nós vamos começar a desenvolver esse bebê da parte sensorial sempre em casa, tá? Tá, Nesses primeiros meses, nós orientamos esse desenvolvimento da parte sensorial em casa. Agora, a partir do momento que eu noto que esse bebê já está com transtornos sensoriais, aquele bebê irritado, que não pode ver barulho, que ele que se não irrita, olha, que... que se molha, que não consegue ficar na superfície, que ele se incomoda, eu já mando para a terapeuta ocupacional. Tá, Porque a terapeuta ocupacional, ela já vai desenvolver não só essa parte, inclusive motora, e eu mando até para o físio, se ela já está tá. apresentando um atraso motor, né? E para a terapeuta ocupacional para trabalhar essa parte sensorial. E se o bebê é muito silencioso, porque nós temos 2 tipos de bebê, né? Aquele bebê muito irritado, que nada tá bom, e por outro lado a gente tem aquele bebê silencioso, que a mãe fala assim: esse bebê, doutora, dá para ter 4, não dá trabalho. É aquele bebê que você põe no berço, fica, põe no carrinho, fica. Então, não é isso, é que ele não está querendo Interagir. interagir, ele está bem no mundinho dele, ele está Aham. bem ali com ele não Sim. faz. O bebê que fica muito tempo no carrinho já começa gritar pro pai pegar, já começa a bater mãozinha, não quer ficar ali. Agora, aquele bebê quietinho, que a gente fala que é um bebê silencioso, ele não vocaliza muito, não tem muitos gestos faciais, não começa a balbuciar muito, esse bebê também a gente tem que tomar um cuidado maior, E doutora, né, para estimular. regressão no desenvolvimento, isso acontece Sim, também? acontece. E essa habilidade, por exemplo, se o bebê já começou a falar as primeiras palavrinhas, começou a dar tchau, bater palma, e de repente a poda, a regressão está muito ligada com a poda. A poda, ela é alterada na criança autista, porque nós temos que ter a poda, porque a velocidade da formação de novas sinapses, né, é tão grande que o bebê, nós precisamos ter poda do que não está mais usando para formar novas sinapses. Poda é só A para as pessoas poda entenderem. é quando a parte dessas sinapses, elas sofrem apoptose. Uhum. Elas são eliminadas, Eliminadas. tá? Para que novas sinapses se formam. Sim. Porque o que acontece com o bebê autista? Ele não faz essa poda direito. Então, por isso que o cérebro acaba ficando desorganizado. Uhum. Entende? Por isso que muitas vezes vem irritabilidade daquele bebê, né? Então, essa poda não é feita de forma correta. A poda, todo bebê tem poda, tá? Que é feito, geralmente, a maior poda é entre 1 ano e 3 meses, 15 meses e 2 anos. Então, aquele bebê que fazia dava tchau, batia a palminha, falava algumas palavrinhas, e de repente começa a parar de falar, ou para de evoluir, deixou de aprender novas palavras, ficou mais quietinho no canto dele, não olha tanto. Essa poda já foi mais importante. Essa poda, essa regressão, ela pode ser leve, quase imperceptível, ou pode ser abrupta. De repente, o bebê realmente, a mãe fala muito, parou de falar, parou. E geralmente é na parte da linguagem e na comunicação social. É diferente se a criança para, por exemplo, ela regride na parte motora. De repente, para de andar, para de sentar. Aí tem que ver a parte neurológica, tem que caminhar, porque daí pode nada a ver com TEA. Aqueles entendeu? níveis, aqueles não, né? Os níveis de autismo, por exemplo, eles já são possíveis identificar? Muito difícil, tá? Eu sempre digo para os pais, não interessa nível, porque criança que está em desenvolvimento, ela sempre vai ser um nível 3 de suporte, porque ela vai precisar de muito suporte. Sei. Aquele bebê que depois a gente sabe que evoluiu para autismo e tem que ir para... fizemos tudo em casa, mas ainda apresenta os desafios, o atraso, já vai para a clínica, já vai iniciar, não interessa o diagnóstico, mas já vai começar as terapias. Não é mesmo? Agora, é claro que a criança que está em desenvolvimento, ela precisa de muito mais suporte,
não é verdade? Sim. Vai crescendo, vai diminuindo o suporte. Sim. Então, o nível do suporte não vai dizer se a criança é menos ou mais autista, tem mais Aham. ou menos sinais, não é isso. É que a criança sempre precisa de mais suporte, não é Sim. mesmo? Então, sempre a criança nunca vai ser nível 1 de suporte, um bebê até 2, 3 anos, porque ela vai Sim. precisar de muito suporte, né? Então, eu falo que aquela criança, no mínimo, é um suporte 2. Não é Perfeito. verdade? Verdade. Quando vai crescendo, que vai diminuindo o suporte, aí que a gente vai vendo melhor isso. Uma pergunta, assim, polêmica, né? Capciosa, né, Flávia? Capciosa, nesse sentido, né? Tá. Dos convênios, das terapias, né? Uhum. Dos convênios aceitarem, né? Como que fala? Aceitarem, não, Aceitar as as terapias? terapias, é. Tá. É, como o diagnóstico é muito complexo, às vezes é difícil de definir Sim. logo de cara, como que vocês fazem para encaminhar Essa criança essa para criança para terapia, terapia e o convênio aceitar? geralmente eu coloco, eles aceitam quando a gente coloca um diagnóstico presuntivo. Ainda não é um diagnóstico confirmado, tá? Tá. Mas já tem sinais, a gente coloca toda, descreve os E sinais o da criança. presuntivo Já consegue. pela lei já Já consegue, consegue. já consegue. Aham, É aquele bebê que não fechou todos os critérios ainda, né? tá. Mas já tem sinais importantes, mas não Mas se consegue ele não fechar. fizer e for, ele Aí ele vai ter fechar um muito atraso. antes, ele Aham, vai ter um atraso, nós temos que aproveitar essa janela, tá. né? E os convênios já sabem disso. Eu nunca tive problema. Eu sempre Tá. coloco diagnóstico Porque presuntivo. os convênios andam reclamando muito, né, do custo que tem gerado os Sim. pacientes com TEA, É né? por isso, inclusive, Flávia, que Ah, eles estão montando o próprio serviço, tá? Porque antes, o que que acontecia? Como eles não davam o suporte necessário, os pais acabavam entrando na justiça, né, para uhum. conseguir. E o que eu vejo, na verdade, é que com os convênios montando o seu próprio serviço, eles estão dando mais importância. Eles estão seguindo o que a gente muitas vezes pede, viu? Eu fiquei surpresa até. Eu Sim. achei que ia ser pior, mas não foi. Inclusive, há alguns anos atrás, eu fazia muito. Hoje, o meu relatório é completo se os pais precisarem entrar na justiça. Mas hoje, os pais estão entrando cada vez menos, porque eu exijo. Eles estão aceitando mais Eles estão fácil. aceitando e eu exijo, e eu tenho conseguido, porque eu gosto de fazer. A criança vai, ela vai ser avaliada por todos os profissionais para ver os desafios, o que aquela criança precisa. Não é aquele monte de terapia, gente. A gente vai vendo o desafio, o que aquela criança precisa, o que ela tem de maior desafio. E, Entende? doutora, uma pergunta também Certo. capciosa. Flávia Tá, tá muito pode falar. capciosa hoje, Tem- vocês estão vendo, né, gente? A gente sabe que tem mães que são mais exageradas, né? Vê coisas onde não tem. Sim. E existe também aquela possibilidade do contrário, dos Sim. pais acharem que é o jeitinho da criança Tá bom e daquele já jeito. são ser Aham. sinais, né? Exato, Como exatamente. saber exatamente? Isso, Flávia, boa pergunta, porque assim, nós temos uma. Como é que eu falo? O desenvolvimento da criança, ele é progressivo, tá? Uhum. E nós temos ali uma janela onde aquela habilidade deve acontecer entre tantos meses ou tantos meses, por exemplo. Então, dentro daquela janela, o bebê pode desenvolver, por exemplo, tem bebês que sentam com 6 meses, tem outros que sentam com 8 meses e meio, tá? Ainda Uhum. dentro do padrão de desenvolvimento, tá? Agora, quando aquela criança sai desse padrão, porque não interessa a criança fazer, ela ter habilidade. Interessa como que é essa habilidade, se é uma habilidade frequente, se ela é de boa qualidade, se ela não é atípica. Então, não basta ela saber fazer, basta... A gente tem que saber, tem bebê que balbucia, mas muito pouco. Tem bebê que olha, mas muito pouco, desvia o olhar. Uhum. Então, é muito importante a gente ver a qualidade daquela habilidade. Então, às vezes, a criança faz. Então, tudo isso tem que ser observado. Se ela está dentro dos marcos do desenvolvimento, né? Para isso que nós temos os marcos do desenvolvimento. Se ela saiu daquele marco, ou se ela tem várias alterações do desenvolvimento, né? Vários
várias áreas do desenvolvimento alterada, ou ela faz, mas ela faz de forma atípica determinada habilidade, ou ela teve uma regressão. A regressão é imediato, tem que mandar imediatamente, né? A regressão da fala, das habilidades sociais, da comunicação social. Então, por exemplo, aquele bebê que tem transtorno sensorial, por exemplo, que é irritado, chora muito, a mãe fala, nossa, esse bebê, meu Deus, ele tem um gênio, ele grita, ele bate em todo mundo, e às vezes pode não ser o gênio, pode ser uma criança tentando comunicar alguma coisa, ela quer se comunicar e não consegue, então ela vai ficar irritada, ela vai bater, porque ela não está conseguindo expressar o que ela está sentindo, né? Aquele bebê que anda de um lado para o outro, que não para, né? Ele pega os brinquedinhos e pegou, largou, ele não se atenta a um brinquedo, né? Uhum. Esse bebê, ele pode estar tendo uma estereotipia de andar para um lado para o outro, ele não está conseguindo engajar numa brincadeira. Uhum. Então, às vezes, a mãe fala, nossa, é muito esperto, doutora, ele explora tudo, ele é um bebê explorador. Nós temos o bebê explorador saudável e o que a gente vê que não é o explorador, Que não é entende? funcional, né? Que esse não é negócio. funcional, né? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que ver. Aquele bebê quietinho, ai, esse bebê é maravilhoso, dava até... E muitas ter- vezes não é aquele bebê que não está conseguindo... o fator socioemocional dele está deficiente, a reciprocidade. Então, são várias coisas que faz a gente pensar, né? O bebê não dorme, irritado, às vezes é transtorno sensorial, E na entendeu? avaliação suas como pediatra, existe alguma forma de rastreio? Com certeza, Flávia. Alguma avaliação mais específica, sim? Sim, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pede para os pediatras fazerem o MChat, que é um rastreio para autismo, na consulta de 18 meses e 24 meses, tá? Praticamente obrigatório. Muitas vezes não se faz, mas é praticamente obrigatório fazer esse rastreio. Eu gosto muito desse rastreio, apesar de que casos leves muitas vezes não pega. Por isso que a gente se não deu sinal de risco, a gente desconfia, tem que continuar acompanhando, tá? Aham. E já tem na carteirinha de saúde. Ah, Eu sempre mostro legal, para os não pais. sabia. Sim, na Aham. carteirinha de saúde já vem tanto os marcos do desenvolvimento, os principais marcos para a mãe acompanhar. Muitos pais não sabem. Quando eles andam no consultório, eu mostro para eles. Eu falo, essa carteirinha a gente não recebeu, De dá para quantos anos imprimir. pra cá? Porque Essa os ca- meus bebês de 20 Não e tinha. 16 anos não tinham. Não, olha, eu acho que vamos colocar aí, dos marcos do desenvolvimento já tem, eu não sei te dizer direito, mas já Tá. tem aí uns 5 anos. 5. E o MChat, ele entrou, depois saiu e agora voltou. Ano passado ele Legal. voltou, tá? Porque eu acho muito importante, né? Importantíssimo. E os Aham. pais podem preencher, só que assim, é legal preencher junto com o médico, porque às vezes tá ali, o bebê olha para você, mas tudo bem, ele olha, mas tem que ver a qualidade É, daquele olhar, o que- quanto ele olha, Aham. né? Sim. Tem uma escala que eu até coloquei no Instagram e eu dou para os pais, chamada escala AOSE. É uma escala de observação de sinais de autismo em bebês de 6 meses a 18 meses. Eu gosto muito, porque lá a mãe consegue verificar bastante coisa, observar bastante coisa no bebê, mas o MChat hoje é obrigatório, Sim, doutora, né? existem alguns fatores ambientais ou perinatais que contribuem? Por exemplo, como foi falado na internet, a mãe toma muito Tilenol, paracetamol. Pode ficar tranquilo que o Tilenol não entrou Não, nessa, tá? Ufa. Houve uma suspeita aí, mas não entrou. Um boato, né? Exato, mas existem sim. Quando a gente fala em fator ambiental, porque hoje a gente sabe que é predominantemente genético, tá? Os fatores ambientais, eles podem contribuir se a genética é favorável Ah, sim. para que a criança manifeste o autismo. E são fatores ambientais intraútero, né? Ou perinatais. Pré-natais ou perinatais, tá? Então, são fatores como o ácido valproico, aí já foi cientificamente comprovado, a O obesidade. ácido valproico, deixa eu falar assim, é o Depakote, Depaquene. Isso, exatamente. Porque é uma medicação muito usada para nós na psiquiatria. Ela já foi, o Tilenol não, Aham. né?
Esquece o Tilenol. Esquece o Tilenol. Risco Tilenol. Esquece o Tilenol. Hipertensão, alterações metabólicas, né? Obesidade, hipotiroidismo, Uso de drogas também? uso de drogas Aham. também. E prematuridade. A Prematuridade. prematuridade, gente, extrema, tá? Não é aquele Tá. prematuro de 35, 36. O Sim. risco é um pouco maior, mas é aquele prematuro de 28 semanas, de 26, é aquele prematuro extremo. Retardo, o atraso do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, são fatores ambientais, né? E infecções importantes. Hoje a gente sabe que o autismo tem um componente biológico inflamatório. Aham. Então, se a grávida tem uma infecção importante e aquilo gera uma inflamação importante, isso também pode ser um fator de risco. Idade avançada dos pais, né? Acima dos 35. Hoje acham que é mais do pai, tá? Uhum. Mas se fala em idade avançada a partir dos 35. Uhum. Eu acho mais a partir dos 40. Mas os trabalhos falam a partir dos 35 anos. E fatores também perinatais, aquele bebê que precisou de UTI, que ficou em oxigênio por muito tempo. Isso também pode ser um risco para o bebê. Sim. Então, são praticamente esses fatores ambientais que a gente chama intraútero. Mas sempre lembrando que tem a questão genética. Sim, eles sozinhos não vão gerar o Uhum. autismo. É a associação deles com o fator genético. Sim. A criança Tá. tem que ter o fator genético para um desses fatores ambientais ajudar no autismo, Doutora, só a para entender, manifestar. assim, acho que até Hum. as pessoas às vezes podem se questionar, falar, que acho que é uma dúvida muito comum. Sim. Então, assim, o cérebro da criança autista, ele é diferente? É a estrutura? Como que é? Olha, Funcionamento. já existem muitos trabalhos de ressonância magnética funcional. Isso não se faz na clínica. O Uhum. diagnóstico continua sendo predominantemente clínico, tá? Uhum. Mas logo nós vamos ter fatores biológicos, né? Por exemplo, existem algumas alterações de estrutura, sim. Por exemplo, 30% 25 a 30% das crianças autistas, elas apresentam um perímetro cefálico acima do percentil 97, tá? Entre 2 e 6 meses, eu vejo isso na minha prática clínica. Quando aumenta o perímetro cefálico. Não todos os bebês que têm perímetro cefálico aumentado vão ser autistas. Mas é muito mais, O perímetro mais comum. encefálico É o tamanho, a circunferência da sim. cabecinha. São bebês mais cabeçudinhos, Sim. vamos E de dizer assim. funcionamento também tem uma questão, né? Que tem uma hiperconectividade mais local Sim, e e uma uma hipoconectividade mais longa. distante. Porque hoje a gente fala em conectividade, né? Dos neurônios, assim, né? Isso. Aham. Nós não podemos falar Interessante. função de um lobo, função do outro. Hoje é conectividade. E Aham. essa conectividade à distância, ela é menor É. nos autistas. É maior a conectividade local, Né? e menor a conectividade de lobos mais Aham. distantes. Né? Então, tem sim alterações funcionais. E olha, o assunto está tão importante que a gente emendou uma pergunta em cima da outra, e na verdade, eu acho que você estava contando aí sobre a sua vida, como você se interessou pelo autismo, e eu acho que é importantíssimo você Foi estar uma falando conversa de aqui. backstage, né? Ai, Foi com uma conversa certeza, antes, né? Flávia. Né? Eu já sou pediatra, alergista e imunologista há 40 anos, né? Aham. Mas eu sempre me preocupei com o neurodesenvolvimento, porque eu tenho um irmão autista mais velho do que eu. Hoje ele está com 72 anos. E o autismo dele Era nível 3, hoje é nível 2, e ele tem DI associado, deficiência, transtornos do Posso falar desenvolvimento uma intelectual. curiosidade para você? Não sei se Pode. aconteceu com você também, mas quando eu me formei, acabei a residência de psiquiatria, há 25 anos, mais ou menos, falavam que o autismo, 90% dos autismos tinham deficiência intelectual. Então, hoje, Flávia, a gente sabe que é o seguinte, porque existe o autismo secundário, por exemplo, há doenças genéticas, monogenéticas, né? Porque quando a gente fala em genética, são genes, são vários genes, que eu falo, de alterações leves, né? Pouca alteração. Então, é o número desses genes que fala a favor. E não todos os genes ainda para autismo estão
são reconhecidos, porque por Aham. isso que não adianta muitas vezes você fazer exame genético para ver se tem Aham. autismo, porque eles ainda não são, Não. né, reconhecidos. Mas existem doenças monogenéticas, né, como X frágil, algumas doenças genéticas que podem favorecer o aparecimento do autismo. Então, esses sindrômicos, né, É. secundários, é mais fácil, de nível muitas vezes 3 de suporte, eles Ter o terem DI, eles diagnóstico, né? terem a deficiência Então, mas intelectual. eu tô falando assim, o quanto que nesses 25 anos ampliou o Ampliou. diagnóstico, melhorou, né, refinou, né? Porque Com certeza. antes tinha que ter praticamente deficiência DI para intelectual poder para falar fazer que era diagnóstico que era autista, autista, né? né? Por E isso hoje que caiu para uns 30% por aí, exatamente, né? porque também teve aumentou o número, porque algumas condições foram associadas no Uhum. DSM-5, né? Aham. Atraso global do desenvolvimento. Então, a síndrome de Asperger, né? Foi Aham. tudo para um bolo Um só, bolo só, né? Então, por isso que também aumentou. O diagnóstico de autismo em mulher é muito mais difícil, né? Porque mulher mascara mais, ela tem uma intenção de socialização maior, Tem o masking, né? tem muito masking, Uhum. então é muito mais E difícil. quando muito inteligente, muito mais difícil ainda, Muito né? mais difícil. Muito, porque tem mais Acaba- masking, é. né? Então fica muito mais complicado fazer o diagnóstico. Muitas mulheres ainda estão sem diagnóstico, Ah, né? muitas. Muitas, por isso que agora eu estou coordenando um livro de autismo em mulheres maduras, Uau. com Que 35 legal. coautores. Nós vamos falar tudo sobre isso. A ciência começou a enxergar essas mulheres, graças a Deus. E logo, logo esse livro vai sair. Até o final do ano ele sai. Vai Que ser um livro joia. assim Aham. para. E também tem outro, que é o Autismo Feminino, que eu fui uma das coautoras, que é maravilhoso também. Que Né? legal. Que incrível. Muito Aham. bom. Exatamente. E assim, você falou que é uma coisa que já é sabida, né? Então eu posso estar falando. Pode, Que eu claro. estava falando para você, Paulo, que ela tem tripla excepcionalidade. Você me O falou que mesmo. seria isso? Exato. 3. Transtorno do espectro autismo, Autista nível 1. suporte 1, é lógico, né? Claro. TDAH. Eu E tenho altas esse. Eu tenho E habilidades. esse. altas habilidades, que Não tenho esse, altas não. Acho que eu não tenho habilidades é o esse. antigo superdotado, né? Exato. Então, aí ela teve o diagnóstico aos 50 anos, né? De TDAH De e TDAH depois dos 60 do TEA. e depois 60 do TEA. Porque eu fui escrever uma autobiografia do TDAH e durante a escrita dessa minha autobiografia, que eu fui pesquisar meus sinais e sintomas, eu vi que eu tinha muito do TEA. TEA. Aham. E aí eu fui fazer uma avaliação com quem não me conhecia, que era especialista em TEA feminino, e aí saiu o diagnóstico de Uau. TEA. Então, e né? assim, é justamente esse perfil, né? Mulher, inteligente, bem-sucedida, né? Aham. Acaba ficando igual a Letícia Sabatella, né? Que ela se Exatamente. revelou. Só que ninguém sabe os prejuízos que nós tivemos ao longo da vida, né? É o que fala, né? Autismo não tem cara, Sim, né? Mas sim. ninguém sabe o que nós passamos, né? E foram muitos desafios. E é legal falar, né, que a questão de a incidência de depressão, ansiedade e Você tentativa sabe e disso. suicídio é muito Nossa, maior muito maior. no TEA suporte 1, Com né, no mais certeza, leve. porque muito burnout, muito tentativa de mascaramento, então isso leva a burnout, é um desespero isso, né? Aham. Então muitas mulheres elas são diagnosticadas, na verdade, com depressão, com transtornos ansiosos, bipolaridade, e no fim a base do problema está ali no autismo. Aham. Nada resolve para aquela mulher, né? Olha, trata uma coisa, trata outra e nada resolve. Porque a base está ali. Quando a mulher se reconhece, sabe como seu cérebro funciona, ela para de se culpar, ela consegue mascarar menos, né? Porque aí todos já sabem, fica muito mais fácil. É interessante. Nossa, interessantíssimo. Adorei. Uhum. Acho que E a acho que minha até netinha, né? Foi pela minha neta Ah, que eu suspeitei do autismo quando ela tinha 3 meses. E aí, gente, eu me aprofundei no estudo. Aí fui fazer pós-graduação em autismo, em ABA, para trabalhar com ela. Fui fazer as certificações e até hoje eu estudo muito sobre autismo. E foi por causa Incrível. dela. E ela teve uma evolução, gente, maravilhosa. uau. De ter iniciado muito cedo as terapias, hoje dá para falar assim, não dá para perceber mais que ela seja. Claro, ela tem os desafios, mas
não se percebe mais. É uma Sim. criança funcional. Acho que isso é tema para mais um Aham. podcast, hein? Autismo em mulheres, hein? Sim, sim. É, E esse vai mulheres ser bom. maduras, né? Mulheres maduras. É, Esse é maravilhoso. ótimo. Muito bom. Qual que foi a principal mensagem que vocês quiseram passar, né, através do livro Autismo em Bebês? Olha, a mensagem que os bebês as crianças não precisam esperar 3, 4 anos para ter um diagnóstico, porque daí essas crianças, infelizmente, muitas delas já passaram daquela janela de oportunidade, daquela plasticidade acentuada, onde o cérebro ainda está se organizando, né? Então, se nós conseguimos, não precisa ter diagnóstico, se a gente consegue ver esses sinais antes e começar as terapias, essa criança vai ganhar muito. O futuro dessa criança vai ser muito melhor, porque ela vai conseguir desenvolver muito melhor. Você está falando de uma situação fundamental, né, que pode mudar Completamente a história de uma criança. E eu vejo isso no meu consultório, porque desde que aconteceu isso com a minha neta, eu tenho trabalhado no consultório com diagnóstico precoce. E eu vejo quantos ganhos que a criança acaba tendo quando o diagnóstico realmente é precoce. Não precisa do diagnóstico para começar as terapias. E aqui a gente está mostrando, são coautores de várias especialidades, eles estão mostrando como ver a criança, como que é o desenvolvimento e o que enxergar precocemente. Então, eu acho que é um livro não só para pais, mas para pediatras, para todos que trabalham na área de saúde, para reconhecer mais cedo, né? Para olhar com mais cuidado esse desenvolvimento da criança. Perfeito. Para terminar, vamos fazer um bate-bola? Na verdade, assim... É a versão Marília Gabriela da Flávia. É a versão nova agora. São perguntas sérias com respostas surtadamente, tá? Tá. Então, complete a frase. O maior mito sobre autismo em bebês é... Autismo não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança já nasce com alterações funcionais do cérebro. Então, o diagnóstico não precisa esperar os 3 anos, tá? Já podemos ver sinais nos primeiros anos de vida. Perfeito. Um sinal que merece muita atenção é... Regressão. É quando a criança ela está... já falava, já dava tchau, já imitava e, de repente, ela para de falar, ela para de contactuar, ela para de dar tchau, ela para de imitar. Isso tem que ser visto imediatamente. O maior erro é... esperar a criança completar 3 anos, esperar os prejuízos para iniciar as terapias. O maior acerto dos pais é... seguir a sua intuição. Se ele desconfia, ele tem que ir atrás, procurar pessoas, médicos habilitados para avaliar esse desenvolvimento do seu filho. Diagnóstico precoce significa melhor qualidade de vida, significa futuro dessa criança. Uma mensagem para as famílias que estão vivendo essa fase. Pais, vocês não precisam esperar que a criança tenha prejuízo. Se vocês notarem algo diferente, que aquela criança está evoluindo diferente das outras crianças, parou de evoluir da linguagem, vão atrás da intuição de vocês, procurem um profissional habilitado, não fiquem com medo do diagnóstico, porque não é o que vale. O que vale é vocês terem tempo hábil para desenvolver o máximo possível a sua criança. Perfeito! Bate-bola, jogo rápido, Instagram da doutora. Meu Instagram é o @dra.claudialobooficial. Muito bom. Agradecer. Que episódio maravilhoso, esclarecedor. Assim... Foi maravilhoso. Não, Ai, e como que a gente fala quando é um benefício para a sociedade? É um benefício para a sociedade. Não, mas tem um termo mais técnico, benéfico. Né? É utilidade pública. Utilidade pública, exatamente. E o meu @ é @doutora Flávia Sano.
Se cortou do nada. Ótimo, É. arroba Ela doutora fez- Flávia Sano. Gente, nossa, eu que agradeço, porque, olha, é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso Uhum. e levando conhecimento, né? Hoje em Sim. dia o conhecimento é tudo, Sim, o conhecimento consegue acabar com os preconceitos. construir Não é pontes. verdade? Construir pontes. Exato. Eu agradeço também Obrigado, doutora. esse convite. E o meu arroba psipaulo.siqueira. E não esqueça também do arroba surtadamente.podcast aqui no Instagram, TikTok, YouTube. E aqui no YouTube, você não pode esquecer de se inscrever, comentar aqui o que você achou do episódio. E o mais importante, não mais importante, tão importante quanto os outros, apertar o sininho aqui. Porque daí, você apertando o sininho, o YouTube vai te falar toda vez que o nosso vídeo sair quentinho, gostosinho pra você, toda quinta-feira às 18 horas, aqui no YouTube. Né, Flávia? Concorda comigo? Concordo, concordo. Obrigado, Flávia. É isso então. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada.